Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês a exposição do Salmo 10. Diz assim o texto sagrado: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria de cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quando os seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois assim diz, lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixe-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por esta razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, os tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, de sua terra assome-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Esse salmo, o Salmo 10, ele não possui nenhum título no original. O autor desse salmo provavelmente é Davi, pois muitos manuscritos antigos combinam os salmos 9 e 10. Considerado em separado, esse salmo seria um lamento individual que lamenta o fato de os ímpios oprimirem os justos e apela para Deus para restaurar a justiça. Esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. No versículo 1, nós temos um clamor sincero. Os versículos 2 a 11 falam acerca da soberba e do caráter do ímpio. Nos versículos 12 a 18, nós temos o clamor e a confiança do fiel. O versículo 1, então, trata de um clamor sincero. O salmo começa com o clamor do salmista, que diz: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Aparentemente, Deus mantinha-se ausente, enquanto que os homens ímpios e perversos atacavam aqueles que eram fracos e pobres a fim de matá-los. O salmista, ele trata aqui de um problema antigo, ou seja, a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Os ímpios ou os perversos estavam progredindo sobre a terra, mas o Senhor parecia distante e indiferente. Por isso, o salmista clamou a Deus pedindo ajuda. Somente a intervenção divina poderia mudar a situação. Stephen Charnock diz que os tempos de angústia têm de ser tempos de confiança. A firmeza de coração evita o temor do coração. Assim como o salmista, nós somos muitas vezes afligidos por muitas inquietações. Muitas vezes, diante do sofrimento, começamos a duvidar se Deus realmente vê as nossas dificuldades e vai nos acudir. E quando as preocupações nos perturbam profundamente, parece que Deus está mais distante, escondido. Porém, Ele está mais perto do que o ar que nós respiramos. Quando estamos em angústia e sofrimento, devemos buscar o conforto e alívio em Deus. Nos versículos 2 a 11, nós vemos a soberba e o caráter do ímpio. Nos versículos 2 a 11, o salmista se queixa da maldade do ímpio e descreve o seu caráter. O ímpio ou perverso é avarento, arrogante, cheio de soberba, pensa ser autossuficiente e é traiçoeiro. O salmista ele se angustia pela atitude arrogante dos ímpios e do aparente sucesso deles.
O versículo 2 diz: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. A arrogância ou orgulho é, de modo geral, o atributo negativo que caracteriza os seres humanos, mas especialmente os ímpios. Richard Hooker, ele diz que a arrogância é um mal que penetra tão facilmente o coração dos homens que, se fôssemos nos despir de todas as nossas faltas, uma por uma, descobriríamos que ela seria indubitavelmente a última e mais difícil de tirar. Os ímpios não apenas praticam, mas também eles se vangloriam do mal que fazem. Eles bajulam e aplaudem a si mesmos enquanto obtêm o que almejam e desfrutam de tudo o que desejam. O versículo 3 diz: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. A avareza é o desejo incontrolável de possuir o que não temos e obter grandes riquezas e posses mundanas. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo compara a avareza à idolatria. Em Hebreus 3 e 15, nós encontramos uma importante recomendação que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo, depois de exortar os crentes a fugirem dos falsos mestres, para os quais o evangelho é apenas um meio de ganhar dinheiro, ele ensina a importância da doutrina do contentamento, dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, com que nos vestir, estejamos contentes. No versículo 4, o salmista diz que o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. O salmista fala de homens grandes e potentes que não veem nada na terra maior do que eles mesmos e que pensam estar acima da impunidade quando caçam os mais fracos e pobres, como fazem habitualmente os animais selvagens. O ímpio é por demais orgulhoso para buscar a Deus. Ele se considera autossuficiente, não sente a necessidade de Deus, vive como o Senhor não existisse, como jamais fosse ser julgado. Ele gloria-se orgulhosamente em seu poder e êxito. Por isso, não considera o Senhor, não se submete à sua vontade, nem busca a sua glória. Charles Spurgeon diz que o único lugar onde Deus não está é nos pensamentos dos ímpios. Essa é uma acusação condenatória, pois onde Deus não está, o Deus do inferno está reinando e se enfurecendo. Se Deus não está em nossos pensamentos nos levarão à perdição. O orgulho é a principal razão para os ímpios não buscarem o conhecimento de Deus. O orgulho consiste em uma opinião indevidamente exaltada de si mesmo. E Edward Payson faz um importante aviso dizendo: meus amigos, tenham cuidado, acima de tudo, acautelem-se do orgulho. Tome cuidado para que vocês não se entreguem a ele sem perceber, pois de todos os pecados, esse é talvez o mais secreto, sutil e insinuador. No versículo 5, o salmista fala da prosperidade dos ímpios, dizendo: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Os ímpios prosperam e pensam que continuará assim por toda a vida. E pela perspectiva limitada dos oprimidos, parece que o ímpio não tem problema algum no mundo. No entanto, devemos ter uma correta perspectiva sobre a impiedade e a prosperidade. A riqueza é apenas temporária, e o ímpio certamente será castigado porque Deus odeia a impiedade. A riqueza ou a prosperidade não é necessariamente um sinal de aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Tampouco a falta dela consiste em desaprovação da parte do Senhor. Desse modo, a riqueza não deve ser uma obsessão na vida dos filhos de Deus. Não é pecado ser rico ou próspero, desde que se obedeça à recomendação de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19, que diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Porém, os ímpios demonstram uma orgulhosa confiança baseada na sua capacidade humana e não em Deus. A pessoa orgulhosa confia em si mesma ao invés de depender do Senhor. Isso faz com que ela ignore as orientações de Deus para a sua vida. As expressões "jamais serei abalado" e "nenhum mal me sobrevirá", no versículo 6, indica que os ímpios estão confiantes em sua condição atual e não imaginam que um dia isto possa mudar. A paz e a prosperidade momentânea dos ímpios lhe concede uma falsa sensação de segurança, que porém acabará de modo extremamente súbito. Uma vez que Deus não visita cada pecado imediatamente com o castigo, os ímpios acreditam que permanecerão impunes e não percebem que no devido tempo Deus julgará os seus pecados. O pecado dos ímpios não está só naquilo que fazem, mas também naquilo que falam. O versículo 7 diz: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Aqui temos uma referência aos pecados da fala. Os ímpios mentem, fazem julgamentos que não pretendem cumprir, escapam de penas da lei, dos tribunais humanos e prosseguem em seus caminhos corruptos. Como quem degusta um alimento saboroso, eles guardam debaixo da língua mentiras que lhes dão prazer. Nesse salmo, o ímpio é retratado como um inimigo oculto, astuto e perigoso. O versículo 8 diz: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. O melhor lugar para os assassinos e assaltantes surpreenderem as suas vítimas é onde não possam fugir e onde nenhuma ajuda esteja disponível. A imagem desse versículo, porém, indica a ousadia desses ímpios, o poder político que eles exerciam e lhes permite fazer emboscada para suas vítimas nas proximidades das vilas habitadas. De certo modo, esse versículo não descreve apenas os assassinos e assaltantes, mas também as pessoas que, mesmo sem violência, oprimem aos pobres, os desamparados e as pessoas ingênuas, mediante a extorsão, a chantagem, o vigarismo, o comércio injusto, a mentira, o engano e ao aproveitar-se da desgraça alheia, só oferecendo ajuda mediante grandes lucros. E entre essas pessoas se acham também os falsos profetas e os mercenários da fé. Assim como os leões ferozes, os ímpios se escondem e ficam à espreita de oportunidades para atacar as suas vítimas indefesas. Como caçadores ou pescadores, capturam as presas em suas redes. O versículo 9 diz: está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. A figura do leão é usada com frequência como um retrato dos pecadores cruéis que atacam os outros. Apesar da sua maldade e crueldade, o ímpio não parece preocupado com o castigo. No versículo 11, o ímpio diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, não verá isto nunca. Para os ímpios, a aparente falta de justiça os encorajava a um comportamento ainda mais malicioso, sobre a alegação de que Deus não chamaria o acerto de contas. Por demorar o castigo, eles imaginavam que não seriam castigados. O texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11 ao 13, trata do tema dizendo: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Nos versículos 12 ao versículo 18, nós vemos o clamor e a confiança do fiel. Diante da situação terrível que o salmista narra, no versículo 12, o salmista agora ele clama a Deus por ajuda.
Ele diz: levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. A expressão ergue a mão é uma metáfora que pede que Deus intervenha ativamente em favor dos pobres e perseguidos. Para o salmista, era chegada a hora de Deus agir e estender a sua mão em juízo contra o opressor e em misericórdia pelo oprimido. Os ímpios podem imaginar e se gabar de que Deus não o julgará, mas Deus diz em Números 32, 23, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Haverá um acerto de contas, um dia em que os pecadores serão julgados por um Deus justo. Porém, diferentemente do ímpio, os justos sabem que não estão abandonados ao esquecimento. Deus os contempla e os ajuda. À medida que o salmo caminha para o fim, o salmista expressa sua total confiança no fato de que Deus está centrado no seu trono e de que tudo está sob o seu controle. Nos versículos 14 a 18, o salmista afirma que Deus vê o que está acontecendo. Ele julgará o pecado e defenderá o seu povo. O salmista demonstra a certeza de que Deus vê o que está acontecendo no mundo. No versículo 14 ele diz, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. O órfão e a viúva eram exemplos extremos de desamparo, visto que não contavam com recursos comuns de proteção providos por uma família. Por órfão, não devemos entender só aqueles cujos pais estão mortos, mas todos desamparados e oprimidos. Cristo prometeu aos seus discípulos, não vos deixarei órfãos, em João 14, 18. Ou seja, desamparados ou abandonados. No Salmo 34, versículo 6, Davi diz, clamou este aflito. Em outras traduções dizem pobre. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Os que se sentem pobres e desamparados podem se entregar confiadamente nas mãos do Senhor. Deus não apenas vê os problemas, as circunstâncias externas, como também sabe da tristeza, os sentimentos internos causados pelos ímpios. E no tempo oportuno, trará o livramento para os oprimidos e o castigo para os opressores. O pecado dos ímpios não permanecerá impune. Deus julgará os seus pecados, como demonstra o versículo 15. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Essa forma de expressão significa justamente anular o poder dos perversos ou os ímpios. O braço é uma imagem para indicar poder. No entanto, a mão de Deus é mais do que suficiente forte para destruir o braço dos perversos. Nos versículos 16 a 18, o salmista termina com um cântico de plena confiança no Senhor. Ele estava tão certo de ser ouvido por Deus que descreve o resultado de suas orações como uma realidade presente. No versículo 16, nós temos o ponto alto desse salmo. O salmista declara jubilosamente, o Senhor é Rei eterno, ou seja, ele reina e reinará para sempre. Esse é um dos casos que ocorre com frequência nos salmos, onde, embora comece com um espírito de desânimo ou com uma apreensão de perigo, termina com uma linguagem de exultação e de triunfo. O salmista ele fala aqui como se o que ele desejava já tivesse sido plenamente realizado, como se os inimigos que o cercavam e todos os inimigos do Senhor tivessem já sido derrotados, e como se o reino de Deus, na sua forma plena, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, já tivesse sido estabelecido. Ele estava tão confiante de que seria assim, que ele fala disso como já tivesse acontecido. A confiança do salmista está alicerçada no fato de que Deus reina eternamente. O clima confiante deste grande clímax ofusca a queixa introdutória do salmo. Os ímpios afirmam no seu coração que não há Deus, mas a verdade é que Deus existe e governa sobre todas as coisas. Nos versículos 17 e 18, nós temos a certeza de que Deus defende o seu povo. A oração respondida garante que Deus fará justiça a todos desprezados e oprimidos. O versículo 17 diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Deus não se esquece dos humildes. Há uma promessa que não é adiada. Tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. O versículo 18 completa, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra
já não infunda terror. Esse texto nos mostra que, embora os ímpios possam prosperar momentaneamente em sua trajetória, podemos ter plena certeza de que o Senhor ouvirá e atenderá as orações do seu povo. Ele consolará os justos e condenará os ímpios. E concluindo, esse salmo tem a ver com o problema da aparente demora do triunfo da justiça de Deus. O salmista se queixa de que a fraude, a extorsão, a crueldade, a violência e todo gênero de injustiça prevalecia em todos os lugares. E a razão disso é que os ímpios e os perversos, se vendo intoxicados com a sua prosperidade, abandonavam todo o temor de Deus e criam que podiam fazer o que bem quisesse, e isso impunemente. Consequentemente, com profunda angústia, o salmista suplica a Deus por auxílio, para que ele intervenha em seu socorro e de todos os pobres e oprimidos. Depois ele consola a si mesmo e ao restante dos fiéis com a esperança de que obteriam livramento em tempo oportuno. Essa descrição representa como um espelho a imagem vívida e clara do estado amplamente corrupto e caótico da sociedade. Em nossos dias, da mesma maneira, a justiça e o mal crescem intensamente, e às vezes parece que Deus está muito distante e que não intervirá. Apesar da maldade crescente no mundo, Deus claramente restringe a injustiça, e chegará o dia em que ele executará de modo pleno e definitivo a justiça no mundo. Embora esse dia ainda não tenha chegado, o Senhor já ouviu as nossas orações e fortalecerá o nosso coração até o fim. Ao longo do século, milhões de pessoas tementes a Deus perderam seus lares, empregos, bens, famílias e até mesmo a vida por causa de atos desumanos de homens poderosos e perversos. E onde estava Deus? A resposta é que Deus está onde sempre ele esteve, no seu trono, e controla todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Esse salmo nos lembra de que, sob a perseguição e opressão, devemos recorrer a Deus em busca de alívio. Nosso modelo é Jesus, de quem está escrito em 1 Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.